Fala, paixão. Tudo na paz? Tudo certinho? Bem, hoje nós vamos falar de conjuntos, porém só vamos falar das noções básicas de conjunto. Então é bem o começozinho da matéria, tá ok? Então vamos lá as nossas noções primitivas. Então temos aí noções primitivas. Conjunto. O que vem a ser um conjunto, tá? Um conjunto é um agrupamento, uma coleção, uma classe, ou seja, algo comum de um determinado grupo, ok? Posso dar como exemplo o conjunto das vogais, o conjunto dos algarismos romanos, o conjunto dos números ímpares positivos, ou seja, eu pego alguma coisa que seja em comum para juntar elementos. Então, a outra noção primitiva minha seria os elementos. O que é o elemento? É cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto. Então, no caso do conjunto das vogais, quais seriam os elementos dele? Teria o A, o E, o I, o O e o U. No conjunto dos algarismos romanos, quem que eu teria? O 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500, o 1000. No conjunto dos números ímpares positivos, o 1, o 3, o 5, o 9, o 11 e assim por diante. Ok? Então, conjuntos e elementos. Conjuntos é um grupo de objetos e o nome desses objetos são chamados de elementos. Ok? A gente representa um conjunto geralmente com letra maiúscula e os elementos por letras minúsculas. Porém, um elemento pode pertencer ou não pertencer a um conjunto. Então, quando esse elemento, por exemplo, ali, o elemento x, pertencer a um conjunto A, eu vou dizer com esse símbolo: x pertence a A. É um Ezinho, né? Parece um garfinho, tá ok? Então x pertence a A. Caso esse elemento não pertença a A, eu digo assim: x não pertence a A, ou seja, esse garfinho cortado, ok? Eu posso representar o meu conjunto de duas maneiras. Através do diagrama de Euler-Venn, ou seja, é um círculozinho, tá lá chamado de conjunto A. Dentro desse círculo, eu coloco os meus elementos. O A, o B, o C no caso aí. O D está fora do meu círculo, ou seja, está fora do meu diagrama. Logo, ele não pertence ao meu conjunto A. Então, está escrito aí: A pertence a A, B pertence a A, C pertence a A. E D não pertence a A. Tá? Esse pertence eu só posso usar de elemento para conjunto, ok? Então vamos continuar aí. A outra representação que eu posso fazer é através de chaves. A outra representação é através das chaves. Quando um conjunto é dado pela enumeração de seus elementos, devemos indicá-lo escrevendo seus elementos entre chaves. É aquele símbolozinho, acho que todo mundo já conhece já, né? Então, por exemplo, o conjunto das vogais. Botei lá, ó, o A, E, I, O, U entre chaves. Conjunto dos algarismos romanos. Coloquei os algarismos entre chaves. Conjunto dos números ímpares positivos. Também coloquei entre chaves. Como os números ímpares positivos é infinito, a gente bota os três pontinhos ali, que significa reticências, não tem fim. Ok? Agora vamos ver alguns conjuntos importantes. Primeiro conjunto importante para a gente é o conjunto unitário. O nome já diz, é aquele que possui um único elemento. Tá? Então, esse é chamado de conjunto unitário. Então, por exemplo, conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Ora, eu só tenho um estado brasileiro que faz fronteira com o Uruguai, é o Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso aí a gente chama de conjunto unitário. Outro conjunto, conjunto vazio.
Conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. Então, por exemplo, x, né, tá escrito aí, ó, x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Poxa, qual o número que é ímpar e é múltiplo de 2? Não tem, não existe. Então, isso eu chamo de vazio. E como eu represento esse vazio? De duas maneiras, gente. Um zerinho cortado ou as chaves vazias, né? Você abre as chaves e fecha as chaves e coloca vazio. Não coloque as chaves ao redor desse vazio, porque desse zerinho cortado, porque isso aí é uma outra coisa que a gente vai ver mais à frente, tá ok? Então não coloque isso. Então ou você bota zerinho cortado ou apenas as chaves com nada dentro. Outro conjunto seria o conjunto universo. O que é o conjunto universo? É o conjunto ao qual pertencem todos os elementos utilizados num determinado estudo. Então você vai estudar, você vai falar: ah, meu universo são o alfabeto, as 26 letras do alfabeto. Beleza, então você vai trabalhar com aquele universo. Ah, meu universo são as cartas de um baralho. Beleza, você vai trabalhar com as cartas do baralho. Ah, meu universo são as cartas vermelhas de um baralho. Então você vai trabalhar com esse universo. Então, conjunto universo é aonde eu vou trabalhar, ok? E a gente representa isso pela letra U. Tranquilo? Fácil? Agora, o que a gente chama de conjuntos iguais? Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Por símbolos, a gente escreve assim: A é igual a B se somente se, para todo x, x pertence a A, se somente x, se x pertence a B. Esses símbolos parecem difíceis, tá? Mas não são. Olha aqui, vou ler de novo, ó. Esse símbolo significa para todo elemento, no caso x, x pertence a A se somente se x pertence a B. Ok? Parece difícil, mas isso aqui é a linguagem do português que a gente transformou numa linguagem matemática. É bom aprender a ler esses símbolos, ok? Bem, então, por exemplo, eu quero a palavra, eu vou dizer que dois conjuntos. O conjunto das letras da palavra arte e o conjunto das letras da palavra reta. Ora, eles são iguais. Por quê? Arte, ó, A-R-T-E. E a palavra reta, R-E-T-A. São iguais? São, esses conjuntos são iguais. É a mesma coisa. Ah, mas está fora de ordem. A ordem não importa. É o que está dentro do meu conjunto. É como você pode pensar como se fosse um saquinho, né? Dentro do saquinho eu botei essas quatro letras. Ora, do outro saquinho eu botei essas outras quatro letras. Ué, mas são iguais? Sim, são as mesmas letras. Ok? Outro exemplo está aí. Né? O que está escrito aqui? Um elemento tal que, esse tracinho significa tal que, 2x mais 1 é igual a 5. Poxa, qual o número que eu colocando aqui vai dar 5? O 2, né? 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Olha, então tá aqui, ó. Essa maneira de escrever é igual a essa maneira, ou seja, esse conjunto é igual a esse conjunto. Ok? Tudo bem? Subconjunto. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertencer também a B. A gente usa o símbolo de inclusão. Lembra lá na frente que eu mostrei o símbolo do pertence. O pertence eu só posso usar de elemento para conjunto. Esse símbolo aqui de inclusão eu só posso usar de conjunto para conjunto. Cuidado com isso na hora de fazer os exercícios, hein? Então, como eu leio? A está contido em B. Está aqui, ó. Ou A é subconjunto de B. Em símbolos matemáticos, a gente pode escrever assim, ó. A está contido em B
se, somente se, para todo elemento de x, x pertencente a A, então x pertence a B. Ok? Tranquilo? Vamos em frente. Conjunto das partes. Chama-se conjunto das partes de A aquele conjunto que é formado por todos os subconjuntos de A. Então, eu tenho aqui que partes de A é igual a um conjunto X, tal que esse conjunto está contido em A, ou esse conjunto é subconjunto de A. Ok? É isso que ele está falando para você. Bem, eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu tivesse o conjunto A com os elementos A e B, quais são todos os subconjuntos possíveis dentro desse conjunto A? Eu diria que teria esses subconjuntos. Eu teria o vazio lá dentro? Tenho. Eu tenho o unitário A? Tenho. Eu tenho o unitário B? Tenho. Eu tenho os elementos A e B? Tenho. Então, todos esses são subconjuntos de A. Uma outra coisa que vocês têm que saber, tá? Repara que eu falei para vocês que você não pode botar o vazio dentro de parênteses, de chaves, desculpa, dentro de chaves. Olha aqui, ó, ele aqui está dentro de chaves, porque ele é um conjunto das partes, só que eles agora são elementos desse conjunto. Olha como isso é doido, hein? Isso aqui é um subconjunto, isso aqui é um subconjunto, um subconjunto, subconjunto. Porém, quando eu escrevo assim, dessa maneira, esses subconjuntos agora viraram elementos desse conjunto das partes. Cuidado com isso na escrita, por favor. Se você olhar isso aqui assim, ele é um subconjunto. Se você olhar ele com chaves ao redor, ele vira elemento. Se eu colocar uma outra chaves aqui ao redor dele, isso vira elemento. Cuidado com isso, tá? São escritas da matemática que eu tenho que tomar cuidado. Um outro detalhe é, meu conjunto A tem 2 elementos só, e o conjunto das partes tem 4 elementos. Como eu vou descobrir isso? Através dessa observação aqui, ó, 2 elevado a n. Quem é n? N é o número de conjuntos que eu tenho ali. 2 elevado a n vai dar 2 elevado a 2, que é igual a 4. Ah, então quer dizer que se eu tivesse 3 elementos aqui, eu teria 8 conjuntos, 8 subconjuntos? Sim. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então apareceria para você 8 subconjuntos. Tá? Então, quanto mais elementos você tem, mais subconjuntos você terá lá no conjunto das partes. Ok? Mas vamos desenhar esse problema para vocês entenderem melhor. Tá aqui, ó. Eu vou pegar um conjunto A, né? Vou pegar o mesmo conjunto. Meu conjunto A, eu tenho nele os elementos A e B. E agora eu quero saber quais são as partes desse conjunto A. Eu tenho lá o vazio, eu tenho lá o unitário A, eu tenho ali o unitário B e eu tenho o próprio conjunto AB. Ok? Então, ó, meu conjunto das partes são vazio, unitário A, unitário B e o próprio conjunto AB. Deu para ficar mais claro? Vamos fazer uns exercícios para a gente entender? Considere o conjunto A, 1, 4, 7. O conjunto B, 1, 3, 4, 5, 7, 8. É correto afirmar que, bem, se você reparar, você tem o 1, o 4 e o 7 aqui dentro, ó. O 1, o 4 e o 7. Opa, então quer dizer que o A é um subconjunto de B, pois seus elementos estão dentro de B. Sim,
Se ele é um subconjunto de B, eu iria lá e marcaria quem? A está contida em B. Fácil. Tranquilinho, hein? Bem fácil esse exercício. Vamos para outro. Observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta. O conjunto A é um elemento tal que esse elemento é múltiplo positivo de 4. Conjunto B é um elemento tal que esse elemento é um número par e esse número, esse elemento, está entre 4 e 16. Porém, tem aqui, menor ou igual a 4. Ele pode ser 4, tá? Porém, ele não pode ser 16 porque não tem o igualzinho aqui. Então, ele tem que ser abaixo de 16. Porém, ele tem que ser um número par, tá? Então, terminaria aqui no 14, vamos dizer assim, né? Aí ele vai te perguntar, qual a alternativa correta? Bem simples, gente. 145 pertence a A. Cara, 145 é positivo de 4? É múltiplo positivo de 4? Não, já eliminamos. 26 pertence a um elemento, olha o pertence aqui, pertence a A e B? Não, 26 não é múltiplo de 4, né? E muito menos está entre 4 e 16. 11 pertence a B. Poxa, pertence a B? 11? Pertence. Poxa, pertence sim. Ah, mas peraí. 11 não é par, 11 é ímpar. Então, tá fora. Logo, minha alternativa é letra D. 12 pertence a A. É um múltiplo de 4? Sim. Positivo? Sim. 12 está entre 4 e 16? Sim. Então, minha letrinha fácil, letra D. Vamos lá? Para terminar, mais umazinha. FUVEST, de 1994. Antiga essa, hein? A é um conjunto 2, 3, 5, 6, 9, 13. E B é A elevado a B, tal que esse A pertence a esse conjunto A, B pertence a esse conjunto A, porém esse A e B tem que ser diferentes. Ele quer o número de elementos de B, que são números pares. Caramba, números pares. Poxa, Silvio, tá muito difícil. Tá não, paixão? Presta atenção. Se você está elevando esse número a outro, para ele ser par, a sua base tem que ser par. Então, eu só tenho o 2 e o 6. Então, vou botar aqui, 2 e 6. Beleza? Agora eu vou saber quantos elementos elevado a B, que também pertence ao conjunto A, que podem fazer parte do meu conjunto B. Então eu vou fazer lá, 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 9, 2 elevado a 13. Todos esses vão ser pares? Sim, vão ser números pares. Poxa, por que você não botou 2 elevado a 2? Porque ele fala aqui para mim, que o A é diferente de B, Então eu não posso botar o 2 aqui. Então, eu já tenho aqui 5 números, tá? 5 números que são pares que estão aqui dentro. E quando é 6? Mesma coisa. 6 elevado a 2, 6 elevado a 3, 6 elevado a 5, 6 elevado a 9, 6 elevado a 13. Não pode ser 6 elevado a 6, porque eles não podem ser iguais. Então eu tenho mais 5. Opa, 5. Mais 5, eu tenho apenas 10. Tranquilo, paixão? Essas são as noções básicas de conjuntos. Depois eu trago mais para vocês. Compartilha, curte aí. Beijo, fui!